Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador. Queridos amados, nós vamos aqui observar em Marcos, capítulo 4, vamos aqui no versículo 33, que está inclusive na paraxá dos Cristos Nazarenos, está nas leituras dos Cristos Nazarenos para esse Shabat. Amém? Marcos, capítulo 4, verso 33, para nós iniciarmos a mensagem. Diz assim: e com muitas parábolas, tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender, e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Isso aqui é uma continuação da mensagem que nós estávamos dando para os irmãos, amém? E que aqui nós vemos que Marcos, em capítulo 4, ele diz aqui esse detalhe que é muito interessante. Ele nunca falava sem ser por parábolas com a multidão. Nunca. Olha a palavra aqui, nunca lhes falava sem ser por parábolas. Porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então, nós vemos que Yeshua, ele declara tudo, toda a revelação para os seus discípulos, e para a multidão, ele falava só nebulosamente, por parábolas. E nós vamos ver aqui, irmãos, já o versículo já nosso conhecido aqui, mas é importante. Em Marcos, nesse mesmo capítulo, após Yeshua falar da parábola do semeador, Yeshua se encontrou só, e os discípulos foram falar com ele. Eis aqui o verso 10. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Agora, irmãos, novamente, muito importante a gente ver esse versículo aqui. Para quê? Então, irmãos, para que Yeshua vai fazer isso? Falar por parábolas com a multidão e com os discípulos, revelar a palavra claramente. E ele mesmo diz com as palavras dele, para que vendo, vejam e não percebam. Ué, o Filho de Deus veio na terra, tão esperado, para chegar na hora de falar com a multidão, e ele, quando fala, ele diz para que eles vendo, vejam e não percebam. Ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não se convertam. Ora, o Filho de Deus está falando, é para que eles não se convertam. Eles sejam perdoados os pecados. Então, Yeshua está dizendo, eu falo por parábolas, para que eles vejam e não me percebam. Ouvindo, não entendam. Para que não se convertam, a fim de que não se convertam. Olha só, meus irmãos, eles sejam perdoados os pecados. Por que Yeshua fala que ele falava assim para ninguém se converter, a não ser quem ele revelava particularmente? Porque Yeshua é seletivo, meus irmãos. O eterno de Gênesis a Apocalipse, ele é seletivo. Ele só vai revelar a sua verdade para poucos. E ele mesmo revela aqui no verso 12 com a sua própria boca, dizendo, eu falo por parábolas para que eu não quero que eles percebam, eu não quero que eles entendam, eu não quero que eles se convertam e não quero que sejam perdoados seus pecados. Porque se eles se converterem, os pecados serão perdoados. E isso vem muito a ver aqui em João 15, meus irmãos. Quando Yeshua fala assim, João 15, ele diz assim, meus irmãos, para os seus discípulos, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tem que chamar amigos, porque todo mundo não é considerado amigo de Yeshua. Quem é que é considerado amigo de Yeshua? Quem está na intimidade com Yeshua.
E aqui no verso 16 ele diz, irmãos, em João capítulo 15, verso 16, ele diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Agora, para que ele escolheu a nós, irmão? Nos revelou a verdade, para que vades e deis fruto. Ele diz para nós: eu escolhi você, Calil, escolhi você, meu irmão, minha irmã, para que você vá e dê fruto. E o vosso fruto passa, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, ele vou-lo conceda. Então, para quê, irmãos? Para que a gente dê fruto, para que o nosso fruto permaneça. Nós temos que articular a nossa vida particular, física e material, para ali dar fruto para o reino de Deus. E é isso que está aqui, Yeshua falando. E em Romanos, aí nós vamos ver que a situação é que Yeshua se revela a poucos. O Eterno se revelou a Abraão. O Eterno se revelou a Noé. E uma humanidade toda ficou sem a revelação, meus irmãos. Quando você sente no coração de buscar o Eterno, é o Espírito do Eterno que está trabalhando na tua vida. Porque, na verdade, é Ele que é o motor da nossa fidelidade. Ele que é o motor da nossa observância. E aqui, meus irmãos, em Romanos, capítulo 9, no versículo 20, ele diz assim, o apóstolo Paulo: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro, que é o Eterno, poder sobre o barro, para de uma mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então ele faz uma pessoa para honrá-lo e ele faz uma outra pessoa para desonrá-lo. Porque aquela pessoa que vai honrá-lo, esse daí será salvo. E aquele que o não honrar, não será salvo. Olha o que diz o verso 22 de Romanos 9, o apóstolo Paulo diz: e que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira, olha só, meus irmãos, Deus querendo, ou seja, tendo o propósito de mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, os vasos da desonra, preparados para a perdição. Porque, irmãos, você prega para alguém e aquela pessoa não consegue abandonar o mundo, o pecado, porque está faltando essa escolha, meus irmãos. Porque quem escolhe é o Eterno. Quando você prega para alguém e aquela pessoa abandona o pecado, abandona o mundo e começa a dar fruto, é porque ali há uma escolha do Eterno. Aqui ele diz, Paulo diz que ele mesmo suportou com paciência os vasos da ira, os vasos da desonra preparados para a perdição, mas com uma finalidade, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer seu poder. E no verso 23, ele diz assim: para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Você sabe, irmãos, veja bem, ele chama o vaso de honra de vaso de ira e chama o vaso de desonra de vaso de ira e o vaso de honra de vaso de misericórdia. Por quê, meus irmãos? Porque aquele que honra o Eterno, ele é misericordioso. Ele usa de misericórdia com seu próximo. Esse é vaso de honra. Por isso que Paulo, ele ao falar do vaso de honra, ele faz a linkagem com o vaso de misericórdia, porque aquele que usa de misericórdia, e o que é misericórdia? Já expliquei para os irmãos. Misericórdia é quando alguém falha com você e você perdoa.
E você diz, não, está tranquilo. Isso é vaso de misericórdia. Vaso da ira é alguém falhou com você e você se irrita com aquele alguém. Aí é vaso da desonra. Então, irmãos, você veja bem, porque da mesma maneira, quando nós falhamos com Deus e clamamos pelo seu perdão e abandonamos o pecado, ele usa de misericórdia para conosco. Aleluia. E aqui, meus irmãos, você vai ver em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20, meus irmãos, o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, ele diz assim, ora, numa grande casa, falando aqui da casa, irmão, de Israel, não somente há vasos de ouro e de prata, que são os vasos de honra, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, idôneo para uso do eterno e preparado para toda boa obra. Essas coisas que ele fala, meus irmãos, são as coisas mundanas, meus irmãos. Amém? Aqui ele fala de vários pecados. Amém? Que cada um se livrar desses pecados todos ali de 2 Timóteo, capítulo 2, é um vaso de honra. Porque o vaso de honra, ele é qualificado por não se entregar às coisas do mundo, não se entregar aos pecados mundanos. E o vaso da desonra, ele se entrega aos pecados mundanos. Amém? Então, você veja bem, meus irmãos, aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20. E você vê, meus irmãos, que tudo é conectado. Porque o nosso eterno, ele diz aqui em Marcos, Yeshua, ele fala em Marcos 10, verso 12. Repetindo esse versículo, meus irmãos, da boca de Yeshua HaMashiach. Por que ele falava por parábolas com a multidão? Para que vendo, vejam e não percebam. Ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não se convertam, eles sejam perdoados os pecados. Por isso, meus irmãos, quando você resiste ao mundo, é porque o Espírito de Yeshua te escolheu. Quando você usa de misericórdia com o próximo, é porque o Espírito do Eterno te escolheu, porque é o Espírito Santo que faz isso em nossas vidas, meus irmãos. E você vê até que na salvação, Mateus 24 fala dos escolhidos, sabendo, Mateus 24, 31, olha o que diz, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Quem é que vão ser salvos, meus irmãos? São os escolhidos. São os eleitos. São aqueles que o Eterno, que Yeshua diz, eu escolhi a vós, não foi vós que me escolheste a mim. Então, quem que vai ser salvo são aqueles que foram escolhidos. E por que eles vão ser escolhidos? Porque deram fruto. Porque obedeceram a palavra do Eterno. Como você observa aqui, meus irmãos amados, também no livro de Mateus, capítulo 5, meus irmãos. Nós vamos aqui em Mateus. Louvado seja o nome do Eterno. Estou aqui entrando em Mateus, capítulo 5. Deus, aqui, que observe vendo as multiverso primeiro, Yeshua que há aqui, aumentar. E Yeshua, vendo as multidões, subiu ao monte, e assentando-se, os seus discípulos aproximaram dele. E Yeshua, abrindo a boca, ensinava, dizendo, e Yeshua, meus irmãos, ele subiu no monte, os discípulos se aproximaram dele. E o que as multidões fazem? Ficaram paradas, ou se afastaram, porque a multidão não quer ouvir a palavra de Yeshua, mas os discípulos querem ouvir a sua palavra. Por isso que você vê, irmãos, que quando a gente vê
Tudo que Yeshua falou em Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7, ele só falou com os discípulos. Ele não falou com a multidão. Tudo que você lê de Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, em que ele explica muitos ensinamentos, fala que a ira é equivalente ao assassinato. Ele fala que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade. Quando ele fala da porta estreita, do capítulo 7 de Mateus, ele só falou com os discípulos, não falou com a multidão, como a gente pode ver aqui. Em Mateus capítulo 5, verso 1, Yeshua, vendo as multidões, olha bem, irmão, ele viu as multidões, subiu ao monte e se assentou lá no monte, deixou a multidão lá embaixo. Os seus discípulos aproximaram-se dele. E Yeshua, abrindo a boca, os ensinava. Quem? Os discípulos, não as multidões. Os ensinava dizendo, e ele vai falar aqui o capítulo 5, o 6 e o 7 de Mateus. Quando chega no capítulo 8, meus irmãos, ele vai o quê? Desce do monte. Ó, capítulo 8 agora, verso 1. Grandes multidões o seguiram. E aí, o que ele vai fazer para as multidões? Curar, dar milagre, dar prosperidade. Porque a multidão não queria palavra. A multidão quer milagre, quer cura. Ele aí vai curar o leproso, vai curar o servo daquele centurião, vai curar a sogra de Pedro, vai curar todo mundo, meus irmãos, ali na multidão, mas palavra na multidão não tinha. Era só parábola. Com os discípulos, era a palavra. Porque o maior presente que Yeshua deu a nós e que o Eterno deu na Torá são os mandamentos, meus irmãos. O que Deus deu para o que Yeshua deu para Moisés, que a gente sabe que ali era o Yeshua que deu, porque Yeshua é a manifestação visível do Eterno. Quando ele entrega os 10 pronunciamentos para Moshe, ele está dando o presente. A multidão, qual o presente da multidão? Quer cura, quer prosperidade, quer as coisas que vão se findar nesse mundo. Mas o presente que Deus deu para nós, ali no Monte Sinai, foi as 2 tábuas escritas com o dedo de Deus, que depois, meus irmãos, foi acrescentado o restante que ele falou para Moisés e consta na Torá. E depois chega ele próprio, através de seu filho Yeshua, e nos explica a Torá. Só que ele está aqui na terra e sobe no monte e deixa a multidão lá embaixo. E os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, onde tem toda a doutrina de Yeshua, ele não fala para as multidões. Por isso que você vê, irmãos, hoje, muitos templos, muitas igrejas, mas ninguém pregando o que Yeshua ensinou. Por quê, irmãos? Porque não é que eles não queiram, é porque o Eterno não os escolheu. Essa é a verdade. Se você chegar, aonde que está pregando Mateus 7 hoje, meus irmãos? Aonde que está pregando Mateus 5? Aqui a gente deve estar pregando esse aqui, a cura do leproso, a cura do centurião, do servo do centurião de Cafarnaum. Agora, se eu abrir aqui em Mateus 7, amém? Se eu abrir aqui em Mateus 5 está dizendo o quê, irmãos? Olha quanta coisa ele está falando só com os discípulos. Amém? Mateus capítulo 5. Aleluia. Aqui eu estou no livro de Mateus, eu vou no capítulo 5. Amém. Eu estou aqui no capítulo 5. Amém? Então, o que ele está falando aqui? Olha quanta coisa. Ele está falando aqui, ó. Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum iud, ou o mínimo traço, que é o códice, se omitirá da Torá, até que tudo se cumpra. Ele não fala aí, onde que hoje está sendo pregado que a Torá está válida depois que o céu e a terra passe. Por quê, irmão? Não é escolhido, não está entre os discípulos. Amém?
Quando ele chega assim, irmão, porque eu vos digo que se o vosso tzedaká não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Ele não falou isso para a multidão, não, irmão. Ele só falou para os discípulos. É Mateus 5:20. Ele só falou o seguinte, ó, vocês querem entrar no reino do céu, cumpre o tzedaká certinho. Tem que exceder os escribas e fariseus. Porque os escribas e fariseus não davam 10% do ganho líquido. Então, o que ele faz? Ele fala com os discípulos, vocês têm que dar 10% do seu ganho líquido para aquele que precisa. Amém? Senão, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. De modo nenhum. Ele diz aqui. A multidão, ele vai falar isso para a multidão? Não. Não falo para a multidão, não. Falo para vocês que estão aqui. Que vocês querem entrar no reino dos céus. A multidão quer cura. A multidão quer milagre. A multidão quer prosperidade. Quer bênção material, irmão. É claro que todos nós precisamos de cura, de bênção material, mas nós priorizamos o espiritual. E quem busca o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. As necessidades mais básicas são acrescentadas. E isso daí, do reino de Deus e a sua justiça, ele não falou com a multidão, não, porque está aqui em Mateus, irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, veja aqui, Mateus capítulo 6. Louvado seja Deus, ele está falando com os discípulos. Amém? Então você observa bem, meus irmãos. Mateus capítulo 6. Aleluia. Amém? Mateus capítulo 6. Então ele está falando aqui com os discípulos, meus irmãos. Amém? Olha quanta coisa importante que ele está falando com os discípulos e que ninguém ouve. E muitas vezes, irmão, a multidão não é para ouvir, porque ela não ia gostar de ouvir. Porque a multidão, ela ia achar chato. Amém? Olha aqui, Mateus 6,33, ele está dizendo, buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, o comer, o vestir e o beber. Amém? Porque ele fala com os discípulos, que os discípulos estão querendo ouvir. Mas a multidão não quer ouvir, meus irmãos. A multidão acha cansativo. Então a palavra não pode ser para a multidão. Para os discípulos. E ele vai estar falando aqui, irmãos, onde que está falando agora, meus irmãos? Capítulo 7 de Mateus, capítulo 7 de Mateus, que ele fala só com os discípulos também. Que ele só vai descer do monte no capítulo 8. Amém? Então ele está dizendo ali, irmãos, ele está falando no verso 13, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho. Então ele chega para os discípulos e diz assim, vocês, entra para a porta estreita. Eu imagino, irmão, que Yeshua, quando ele estava pregando isso lá no monte com os discípulos, e a multidão lá embaixo, ele diz assim para os discípulos, claro, ali pertinho, né? Estão reunidos ali do lado dele. Ele está dizendo, entrai pela porta estreita, pois larga a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e muitos são que entram por ela. Quando ele fala muitos, provavelmente ele apontou para baixo do monte, onde estava o quê? A multidão. Amém? Porque ele disse que ele, lá em Marcos 4, ele não pregava para a multidão direto para que ela não se convertesse. E isso está na Bíblia, na minha, na tua, em qualquer versão. E aqui ele diz, muitos são os que entram pelo caminho da perdição, apontando para baixo. Agora ele chega no verso 14 e diz assim, porque estreita é a porta e difícil o caminho. Aqui na versão King James está difícil, mas nas outras versões está apertado o caminho, que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Aí fala, e quando ele falou uns poucos, acredito que ele falou assim, vocês que estão aqui. Vocês que estão ouvindo essa palavra. Então, meus irmãos, ele fala, inclusive, dos falsos profetas. Ele fala aqui no versículo 15, acautelai-vos contra os falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são lobos devoradores. As pessoas aí nem vigiam com os lobos devoradores. O lobo devorador está aí cobrando dízimo, que nós já mostramos na Bíblia que não é para ser cobrado. O lobo devorador está cobrando tudo que pode, meus irmãos. Mas aqui você está vendo, e Yeshua falando com seus discípulos aqui no pé do ouvido, acautelai-vos contra os falsos profetas, que eles aproximam de vós disfarçados de ovelha, mas no íntimo são lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecereis.
Aí ele diz no verso 10, é possível alguém colher uva de um espinheiro ou figo da ervas daninhas? Tudo isso que você e eu estamos lendo aqui, irmão, Yeshua falou na pé do ouvido dos discípulos. Então, quando você pega o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, irmão, pega, leia, faça esse propósito de ler o capítulo 5, 6 e 7, você vai fazer o seguinte: eu quero ouvir o que os discípulos ouvem. Aleluia. Eu quero ouvir a palavra dos discípulos. E tem outros versículos, tem outros textos. Você pega o livro de João, capítulo 13, capítulo 14, 15, 16, 17, só com os discípulos. Aí você vai ver o que Yeshua pensa, meus irmãos. Porque aquelas coisas é só com quem é discípulo. Se você é discípulo, meu irmão, minha irmã que está ouvindo essa mensagem, você vai pegar esses textos. Você vai pegar esses textos e vai dizer: eu quero ouvir os mistérios do reino de Deus. Eu não quero ficar só na parábola. E detalhe, meus irmãos, quando ele vai explicar a parábola do semeador, que a gente viu aqui em Marcos 4, que ele diz que não é para as pessoas se converterem. Quando ele vai explicar a parábola do semeador, meus irmãos, ele só vai explicar para os discípulos. E disse-lhe: não percebeis esta parábola? Como, pois, entenderei todas as palavras? Então, ele explica para os discípulos, Marcos 4, a parábola do semeador, e a multidão ouviu a parábola do semeador e não entendeu a parábola, meus irmãos. E se você quiser entender a parábola do semeador, e se você é discípulo, você vai em Marcos 4 e ouve a explicação. Ouve a explicação e vive a explicação. Porque Yeshua HaMashiach, ele botou a palavra dele, irmão, que a palavra de Yeshua é a interpretação da Torá, meus irmãos. É a interpretação da palavra de Deus. Então, se ele colocou ali, se ele interpretou ali, meu irmão, minha irmã, você, meu irmão, minha irmã, você vai pegar ali a vontade de Deus. Mas a multidão, o Filho de Deus, irmão, tão esperado, veio na terra, mas veio para falar no pé do ouvido dos discípulos e não para a multidão. O que você e eu temos que fazer? Nós temos que falar para todo mundo, porque você não é Deus nem eu. Então a gente tem que ir pregando para todos. Mas alguém que é discípulo vai ouvir aquela palavra, vai receber e vai obedecer. Amém? Querido eterno, continuando a oração dos amados, vamos ficar atentos, meus irmãos, ao caráter de Deus na Bíblia. Deus é um Deus que não somente escolheu o povo de Israel, escolheu aqueles que vão ser enxertados na oliveira como nós. Amém? E mesmo o povo de Israel que não aceitou Yeshua, como diz lá o apóstolo Paulo, esses são cortados da oliveira, porque só pode estar na oliveira quem obedece os mandamentos da Torá e de Yeshua HaMashiach. Que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.